Oi, gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim aqui ranquear as minhas leituras do primeiro trimestre com vocês. Então, eu estou aqui no Tire Maker, né? Não sei se vocês já conhecem esse site, mas o link dele vai estar aqui embaixo. A gente tem 5 categorias, que é favorito, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas e 2 estrelas. Eu percebi fazendo isso que eu nunca dou uma estrela para um livro, então talvez eu deva descer uma categoria de cada, né? Mas enfim, vai ficar desse jeito por enquanto. Vocês vão me ver muito olhando para um lado, para esse lado aqui, porque eu tô com 2 monitores e um eu tô fazendo aqui, né? E o outro eu estou vendo a gravação, então não estranhe se eu ficar olhando pro lado. E aí embaixo vocês também conseguem ver os 20 livros que eu li nesses primeiros 3 meses do ano de 2023. Eu gostaria de ter lido mais livros, eu gostaria de ter, na verdade, lido 30 livros nesses 3 meses, né? 10 livros para cada mês. Mas não foi possível e, enfim, é a vida, né? Então agora eu vou ranquear com vocês esses 20 livros, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Espero que o áudio e o vídeo estejam legais, porque é a primeira vez que eu faço um desses vídeos assim, né, que eu apareço no cantinho da tela e tal, enfim, espero que esteja bom. Qualquer coisa vocês me avisam aqui nos comentários, tá? Eu vou começar aqui, o primeiro que apareceu aqui é Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Foi lançado pela Intrínseca e pra mim foi um favorito. Eu gostei muito desse livro da Tessa Bailey. Foi meu primeiro contato com ela. É o meu tipo de livro. É um romance com personagens cativantes, com um contexto cativante também. Então, pra mim, foi 10/10. Eu entendo realmente assim que talvez a escrita não seja das melhores. Pra quem não gosta de clichê, não vai ser um livro favorito, obviamente, porque é um romance bem clichê, mas pra mim foi ótimo. Agora eu tenho As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, e esse foi um livro 2 estrelas pra mim, ele não funcionou. Eu sei que muita gente gosta bastante desse livro, mas ele não funcionou comigo, não é o meu estilo de leitura. Eu entendo também que a narrativa da Aline Valek é muito poética, eu até gostei da escrita dela, mas assim, a história não me interessou, não me cativou. Eu não senti curiosidade de continuar lendo, de ficar sabendo sobre a história, sobre aqueles personagens. Então, realmente não ornou comigo. Aí aqui nós temos Babel, da R.F. Kuang. Esse foi o meu primeiro livro lido no ano. E eu comecei o ano lendo um livro 4 estrelas. Para mim, Babel foi um livro muito bom. Eu gostei bastante da leitura. Só que pra mim faltou alguma coisa, pra mim faltou desenvolvimento de personagem, faltou eu entender mais, não entender exatamente, porque eu entendo porque os personagens agiram daquele jeito que eles agiram e porque a autora decidiu mostrá-los daquele jeito, mas eu gostaria de saber mais sobre eles, sabe? Eu gostaria de ter um ponto de vista diferente do que foi mostrado no livro. Então assim, o problema do livro, não. O problema é das minhas expectativas, né? Então, aqui nós temos Final Offer. Na verdade, eu não vou começar por Final Offer, não, porque ele é o final da trilogia Dreamland Billionaires. Então, eu vou pegar aqui o primeiro livro dessa trilogia, que é o The Fine Print. Esse primeiro livro, pra mim, foi um favorito. Eu gostei bastante. É o começo da trilogia, como eu disse, Dreamland Billionaires, né? Vai contar a história de 3 irmãos. Na verdade, cada livro vai contar a história de um irmão, né? Que vai herdar uma parte, né, da herança do avô, que é o dono desse parque chamado Dreamland, né? E eles são bilionários, eles só precisam ajustar algumas coisas que eles erraram em algum momento da vida de acordo com o ponto de vista do avô deles, né? Então, pra mim, essa trilogia começa muito boa. Eu amei The Fine Print. Eu gosto de como o Rowan, acho que é assim que se fala o nome dele, passou de ser um bilionário que não enxergava nada, que só queria saber do dele, pra uma pessoa mais humana, pra uma pessoa que olha para os outros, né? Logicamente que no tempo em que a história se passa, não aconteceria uma mudança tão grande dessas, mas assim, eu gostei de como a autora mostrou isso. Gostei de como ela desenvolveu esse relacionamento, tanto o relacionamento principal, o relacionamento amoroso, quanto os outros relacionamentos que existem entre os personagens e as outras pessoas, né? Entre os personagens principais e os personagens secundários. Então, realmente esse livro foi muito bom pra mim.
O segundo livro dessa trilogia é Terms and Conditions, e pra mim ele foi apenas 5 estrelas. Eu diria até que talvez eu bote ele como 4,5 estrelas, só que assim, ele tá no meio entre 4 e 5 estrelas. Pra mim, ele é mais um 5 estrelas do que um 4 estrelas. O que não acontece, por exemplo, com The Final Offer, que é o último. Já já eu chego nele. Então, Terms and Conditions, a gente vai conhecer esse segundo irmão, né, dessa trilogia. Ele também é um bilionário. Ele é muito mais sangue nos olhos em relação à empresa do que o irmão Rowan do primeiro livro, né? Ele é o irmão mais velho e para conseguir a parte dele da herança, ele vai entrar num casamento de conveniência com a secretária dele, o que vai ser muito interessante porque é uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, para os dois personagens envolvidos nesse casamento. Na verdade, eu só acho que ele fica no 4,5 estrelas e ele não virou favorito, porque o Declan, que é o personagem principal, ele não é um personagem tão cativante quanto o Rowan, sabe? E até quanto o Callahan, que é o personagem do terceiro livro. Então, assim, ele é coerente, né? A personalidade dele se mantém durante todo o livro, mas essa personalidade não é legal na maioria do tempo. Então, assim, eu fiquei com isso, né? Me perguntando, nossa, será que ele não poderia ser mais fofo? É isso. E o Final Offer, que é o terceiro livro, né? Termina essa trilogia Dreamland Billionaires. É um 4 estrelas pra mim. Não é que ele seja ruim, obviamente, né? Afinal, são 4 estrelas. Mas eu acho que ele cai pra mim em relação aos outros dois. Não por causa da escrita da autora, porque dessa eu gostei bastante. Mas por causa do trope utilizado, dos temas que são tratados no livro, sabe? Esse Final Offer, ele traz um tema de segunda chance. Esse tema não funciona comigo. Eu não gosto de livros que tem esse clichê de segunda chance. Eu acho que a autora meio que, vamos dizer, dá a volta por cima em relação a esse meu desconforto, principalmente do meio pro final do livro, mas assim, me deixou desconfortável, sabe? Não gostei de todo. Eu gostei dos personagens, eu gostei principalmente do fato de que a personagem principal tem uma filha e que essa filha, ela faz parte da narrativa, sabe? Ela tá inserida na história, não é somente como um pretexto da autora de colocar uma criança na história, mas ela realmente tá lá fazendo a diferença nas decisões que são tomadas e na posição dos personagens. Então eu acho que a autora foi muito feliz nessa escolha de colocar uma criança no meio da história. O que realmente me deixou desconfortável, que eu realmente não gostei, foi essa coisa da segunda chance, né? Principalmente porque o personagem principal precisa de uma segunda chance. Aqui tem o Fisgados pelo Amor, que é o segundo livro da Tessa Bailey, né? Não é exatamente uma série, mas assim, são as histórias, o Aconteceu Naquele Verão e o Fisgados pelo Amor são as histórias de duas irmãs. Então você vê as duas irmãs nos dois livros. O Aconteceu Naquele Verão acontece primeiro, mas você pode ler o Fisgados pelo Amor sem ter lido o outro, sem problemas, tá? E ele pra mim também foi o favorito, gente. Eu gostei bastante. Ele tem umas problemáticas bem interessantes. Eu acho que a autora construiu essas problemáticas, desenvolveu essas problemáticas muito bem em relação ao número de páginas que ela tinha, né? Não é um livro enorme, ela não fica enchendo linguiça, né, para trabalhar melhor esses problemas, essas questões. Mas assim, eu gostei bastante, me pegou bem. Consegui me envolver, me encantar e achar tudo fofo e achar umas coisas bizarras, enfim. Achei bizarro quando deveria achar bizarro, achei fofo quando eu deveria achar fofo. Então funcionou comigo. Eu fechei a janela aqui do meu lado porque eu achei que tava fazendo muito sol, mas agora minha imagem fica um pouco mais escura, mas eu espero que ainda esteja bom pra ver, tá? Meu cabelo está estranho, mas enfim, vamos continuar. O próximo livro que eu tenho aqui é o Legends and Lattes, do Travis Baldree, e esse livro pra mim foi um livro assim 3 estrelas. Ele é exatamente um livro 3 estrelas. A minha gata está fazendo não sei o que aqui. E assim, ele é um livro bom. Ele
entrega o que promete. Ele é um livro muito confortável, muito gostosinho de ler, sabe? Você ficar lendo num tempinho frio com um cafezinho na mão, maravilhoso. Ele também é um livro que é uma ode ao café. Ele fala muito sobre o processo de fazer um bom café. Esse não foi um livro lançado aqui no Brasil, pelo menos até agora. Não sei se ele vai ser lançado. Mas eu digo que ele é uma ode ao café porque a história dele é sobre uma orc que decide meio que se aposentar da vida de guerras, de lutas, né, de violência e tal. E ela vai para uma cidade e quer abrir uma cafeteria. E ninguém conhece o café nessa cidade, então é uma coisa nova que ela tá trazendo e ela vai ter que explicar para todo mundo o que é o café, o que é esse grão, como faz, qual é o sabor e tal. Mas é um livro que não tem assim grandes aventuras, grandes plot twists, sabe? Ele é um livro muito confortável de ler, ele tem um ritmo muito próprio. Então eu gostei bastante. Mas ele é um modelo 3 estrelas, sabe? É um livro que não é nem mais nem menos. O próximo livro que eu tenho aqui é Lore, da Alexandra Bracken. E esse é um livro 2 estrelas pra mim, gente. 2 estrelas. Esse é um livro, assim, que poderia ser muito melhor, sabe? Ele tem uma premissa interessante, mas a autora, eu acho que ela tentou desenvolver tanto e tentou trabalhar tanto que ela acaba se perdendo. Eu não gostei principalmente assim, porque é uma história que vai tentar retratar a mitologia, uma guerra entre seres mitológicos acontecendo no mundo real. E aí fica tudo meio que misturado, sabe? Você não sabe exatamente pra onde vai. Então realmente não foi pra mim. Eu achei os personagens bem subdesenvolvidos, achei a história também como um todo subdesenvolvida. Faltou bastante pra mim. O próximo livro que eu tenho aqui é O Assassino do Rei, da Robin Hobb, que é o segundo livro da trilogia dos Farseers, que a editora Suma tá publicando, né? Eles vão publicar o terceiro livro agora no segundo semestre de 2023. E esse segundo livro, pra mim, é um favorito. Eu gostei bastante. Eu li o primeiro livro, acho que em novembro de 2022, e eu gostei muito. Pra mim, foi um livro, acho que 4,5 estrelas. 4,5, 5 estrelas, né? Não chegou a ser favorito pra mim. Mas esse segundo, ele tem o meu coração. Ele tem tudo. Ele é um livro que você sorri, chora, sofre, ama, odeia, assim, com todas as forças, sabe? Então, assim, eu gostei muito dele, porque esse livro vai contar a história, vai continuar contando a história do Fitztivari, né? Que é esse filho bastardo de um dos príncipes desse reino. Então a gente vai acompanhar essa jornada do Fitz, conhecendo todas as pessoas com as quais ele teve contato, assim, desde os 6 anos de idade, né? O primeiro livro começa quando ele tem 6 anos. Nesse livro a gente já acho que começa com uns 15 anos, mais ou menos. Nesse segundo livro, no caso. E é muito interessante, pelo menos pra mim, eu senti que todos os personagens apresentados têm um objetivo, eles têm um porquê de estar ali. E todos eles têm uma personalidade muito própria. Então você sente coisas assim totais sobre cada um deles, sabe? Não é uma coisa assim de, os personagens secundários são todos da mesma forma, você se sente da mesma forma sobre todos eles. Não, não é assim. Tem uns personagens secundários que você ama, tem outros personagens secundários que você odeia, e assim, é muito bem desenvolvido cada um deles, sabe? Eu gostei bastante. Muito. Aí aqui eu tenho Olhos de Pixel, do Lucas Mota, que pra mim foi um 4 estrelas. Eu li esse livro em e-book, acho que no começo de janeiro, então eu gostei bastante, foi uma das minhas primeiras leituras do ano. Eu acho que como ele é um livro assim, eu não acho que ele seja exatamente um livro pequeno, mas eu acho que o autor poderia ter desenvolvido mais, principalmente o contexto, sabe? O Lucas apresenta uma Curitiba distópica, muito diferente e ao mesmo tempo muito parecida com a nossa vida atual. Mas eu acho que falta um pouco de desenvolvimento, né, sobre como chegou a esse patamar, sobre como as coisas aconteceram, sobre como o mundo se desenvolveu. Mas eu gostei bastante, é uma história muito interessante e tem até resenha aqui no canal, se você ainda não viu. O próximo livro aqui é O Pior Padir da Noiva, da Mia Sousa. E esse foi um livro 5 estrelas pra mim. 4,5, 5 estrelas, vai. Eu gostei bastante. A Mia Sousa é uma autora que tem ascendência brasileira e ela colocou essa cultura brasileira no livro e eu achei que ficou sensacional, eu gostei bastante. É uma comédia romântica envolvendo duas pessoas que não se gostam, né? Então é meio que, eu não diria enemies to lovers, né? Porque
Falar que é inimigos é muito forte, mas assim, eu diria que seria desafeto para namorados, talvez. Então eu gostei muito da maioria dos personagens, eu gostei de como a autora desenvolveu o desenvolvimento do romance, né? É um pouco clichê, mas tem algumas coisas que diferenciam a história, principalmente essa parte da cultura brasileira que a gente vê algumas cenas da personagem principal com a família dela, que tem muitas brasileiras. Então, assim, achei sensacional, gostei bastante. O que eu não gostei desse livro foi literalmente o porquê tudo acontece, que o noivo, né, da personagem principal, que ele aparece assim e estraga tudo. Aí agora tem Os Corações Perdidos, da Celeste Ng, é o mais novo livro dessa autora. Eu nunca tinha lido nada dela antes, esse foi meu primeiro contato com ela, e pra mim foi um livro 3 estrelas. Eu acho que ela conta uma boa história nesse livro, mas ela, tipo, diminui muito uma questão que no começo parece ser muito global, né? Então eu acho que ela poderia ter mostrado mais coisas, ela poderia ter desenvolvido melhor os personagens, na verdade não os personagens em si, porque eu acho que os personagens principais, eles são mostrados de uma boa forma, né? Mas eu acho que as relações entre eles não são tão bem desenvolvidas, então pra mim foi isso que faltou. Mas eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei de como ela mostra os sentimentos dos personagens, né? De como ela cria os personagens dela. Eu acho que o que faltou mais realmente foi contexto. Aí aqui agora temos uma releitura que é Porém Bruxa. Porém Bruxa, gente, é o meu favorito, assim, da vida. Eu amo os livros da Carol Sheovato. Eu reli Porém Bruxa esse ano porque teve essa nova edição da Suma, né? E eu queria muito ler. Na verdade, se eu tiver o Porém Bruxa à mão, eu sempre vou ficar querendo reler ele. Acho que já é minha terceira ou quarta releitura. Eu amo essa história. Essa é a história de uma bruxa que trabalha resolvendo os pepinos sobrenaturais na cidade de São Paulo. Então, vamos dizer, ela é a monitora bruxa de São Paulo. É uma história de investigação policial muito incrível. Eu adoro. Então, favoritado. Muito, muito mesmo. Tem resenha também aqui no canal se você quer saber mais sobre ele. Então, o próximo livro que eu tenho aqui é Sakura, Quando Eu Te Encontrei, da Thalissa Bedlini, eu acho. E esse foi um livro 2 estrelas pra mim, gente. Thalissa Bettinelli, né? Eu acho que é o nome. Livro 2 estrelas é um livro, assim, que tem muitas páginas. Eu li ele em e-book, ele tem mais de 500 páginas. E ele tem esse número de páginas por causa da falta de edição, né? Por causa da falta de um trabalho mais profissional nesse livro. A gente vai ter aqui 2 amigos, né, que se conheceram no Japão, continuaram se comunicando por meio de mensagens, né, porque a personagem principal, que é a Sakura, é japonesa e mora no Japão, e o personagem principal é o Hayato, e ele é brasileiro. E depois de alguns anos, só se falando por mensagem todo dia e tal, criando uma conexão, eles vão se encontrar novamente, porque a Sakura vai passar um tempo no Brasil, na casa do Hayato. Então a gente vai ter aí uma história, né, de amigos que vão se relacionar amorosamente, mas o relacionamento ele não se desenvolve muito bem, né? A autora acho que não soube realmente desenvolver as partes realmente interessantes e necessárias. Enquanto ela desenvolve muitas cenas de sexo, ela deixa a conversa e as coisas realmente importantes para uma relação meio que de lado, né? Então fica uma balança totalmente desnivelada. O próximo livro que eu tenho aqui é Sea of Tranquility, da Emily St. John Mandel. E esse pra mim foi um livro 4 estrelas. Foi um livro muito bom. Foi o meu primeiro contato com a Emily St. John Mandel. Nunca tinha lido nada dela, apesar dela já ter livros publicados aqui no Brasil. Esse não foi ainda, mas eu acho muito que a Intrínseca deve lançar esse livro, porque até tem relação com um livro mais antigo dela. E esse livro, ele traz problemáticas muito atuais, ele traz temas muito atuais. A gente vai ter aqui 3 personagens que meio que veem uma mesma situação acontecendo e eles não sabem por que aquela situação ocorreu. E aí a gente também vai descobrir por que aquela situação ocorreu, né? E como ela ocorreu para esses 3 personagens. E é muito interessante porque uma das personagens coloca essa situação específica no livro que ela tá divulgando numa World Tour. Então, assim, ela
é uma moradora de uma das luas de Marte e ela vai fazer a divulgação desse livro na Terra. Ela vai fazer uma tour mundial do livro dela. Eu achei muito interessante. Tudo bem que a tour mundial que ela mostra é só nos Estados Unidos, né? Mas a gente releva. O próximo livro aqui da lista é o Segundo as Primeiras Impressões, da Sally Thorne. E esse é um livro 3 estrelas, no máximo 3 estrelas e meia pra mim. Eu achei que eu ia gostar mais. Eu li o outro livro da autora, O Jogo do Amor-Ódio, eu gostei bastante. Mas esse livro, pra mim, eu acho que talvez a palavra certa seria que ele tá datado. É um livro que, não sei, as personagens parecem que não falam exatamente de coisas atuais, sabe? Sei lá. Teve alguma coisa na narrativa que não me tocou, não chegou em mim, né? Talvez seja coisa de tradução, talvez, mas não tenho como falar porque eu li em português, não li em inglês. Então, assim, parece que o texto tá meio truncado, parece que os diálogos entre os personagens são meio assim, fora de época, sabe? Enfim, é uma história interessante e eu me diverti lendo. E foi isso. Aí o próximo que tá aqui é uma questão de química da Bonnie Garmus, que foi um grande lançamento, né, do ano passado, retrasado? Não, acho que foi retrasado, né? Não, foi ano passado. A Bienal foi no ano passado. E pra mim esse livro, ó, virou um favorito. Amei esse livro. Ele, assim, ele é daquele tipo, odiei 5 estrelas, sabe? Porque as situações que a personagem principal passa, elas são tão odiosas. Tão odiosas, mas assim, no final não, né? Você entende por que ela tá passando por aquilo. Logicamente você não concorda, mas você entende, né, que era coisa da época e tal, e tal. E você vê ela tentando, né, pé ante pé, fazer o nome dela ficar na carreira que ela ama e quer fazer. Então, assim, é um livro incrível, é uma história incrível. Pra quem não conhece, essa é a história da Elizabeth Zott, né, que é uma cientista, ela é uma química, e ela vive nos anos 60, acho que no começo dos anos 60. Então ela sofre muito preconceito por ser uma mulher trabalhando, e principalmente trabalhando nas ciências, né? Então a gente vê tudo que ela passa, né, por ser uma mulher nesse ambiente de domínio masculino. E a gente vai vendo o que vai acontecer com ela até o ponto em que ela se torna uma apresentadora de TV daqueles programas tipo Ana Maria Braga, sabe? Em que a apresentadora dá uma receita e faz a comida junto ali e tal, né? E é muito interessante como ela vai usar a química, né? E vai falar muito bem com as pessoas que assistem ela, né? Com as mulheres que estão no meio da tarde esperando os maridos voltarem do trabalho, né? E esperando o jantar na mesa. É muito interessante, é muito incrível, eu recomendo bastante, foi favorito. Quase terminando, agora nós temos Um Conto para Ser Tempo, da Ruth Ozeki. Pra mim, ele foi assim, entre 3,5 e 4 estrelas. Eu vou botar ele aqui no 4 estrelas, porque ele é um livro mais do que 3 estrelas. Ele é um livro mais do que apenas ok. Não sei, ele é um livro que traz temas muito pesados, muito fortes, contados a partir de 2 pontos de vista. A gente vai ter uma adolescente, que é a Nao, de 16 anos e tal, e ela tá vivendo no Japão, mas ela se considera americana porque ela morou um tempo nos Estados Unidos, mas aí o pai dela perdeu tudo e aí eles tiveram que voltar pro Japão, e ela se sente estrangeira e ela sofre muito bullying por causa disso, e ela tá querendo acabar com tudo. E aí ela escreve um diário. E esse diário, por outro lado, vai ser lido pelo nosso outro ponto de vista, que é a Ruth, né, que mora numa ilha do Canadá, e ela vai achar o diário da Nao, né, anos depois, e vai ler e vai fazendo as suas próprias, né, perguntas sobre essa adolescente que está escrevendo esse livro, esse diário no caso, né? E vai refletir sobre tudo o que aconteceu com a Nao enquanto a vida dela acontece, né? Então é interessante, mas não sei. Eu preciso pensar mais sobre ele para poder falar melhor para vocês. Por último, aqui nesse vídeo, né, eu li Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman, que tá sendo um grande sucesso, né? Teve filme, teve adaptação com Tom Hanks e tal. Pra mim, ele foi um livro 4 estrelas. Eu pensei que eu ia me emocionar mais com ele, sabe? Só que ele é um livro que trata de um personagem chato. O Ove é um senhor de 59 anos, né, que tem as suas próprias manias, tem as suas próprias rotinas. Ele gosta que tudo seja feito da forma dele, né, e ele acha que as pessoas têm que ser leais a
aquelas coisas e nunca desviar desse caminho. Então ele tem um carro específico desde sempre, a mesma marca do carro, né? Ele visita os mesmos postos de gasolina, ele acorda e sempre faz as mesmas coisas, ele tem uma rotina muito regrada. E a gente vai conhecendo um pouco dessa vida dele, dessa rotina dele, né? Pra saber realmente o que aconteceu com ele. Eu gostei bastante dessa história. Eu me diverti lendo. É um pouco emocionante também, né? Mas eu fico pensando que, assim, se fosse da vida real, o Ove seria um cara muito chato. Seria uma pessoa de difícil convivência. Então, não sei, eu fiquei talvez pensando muito na praticalidade da coisa, enfim. Mas gostei bastante da história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aqui todas as minhas leituras do primeiro trimestre de 2023. Foram 6 favoritos, 2 5 estrelas, que assim, que não chegaram a ser favoritos, mas foram muito bons. 6 4 estrelas, 3 3 estrelas e 3 2 estrelas. Pra mim, foi, no geral, um bom primeiro trimestre, né? Apesar de eu ter lido 3 livros 2 estrelas, o que é bem incomum, porque normalmente eu escolho minhas leituras muito a dedo, assim, né? Mas enfim, faz parte. Achei que eu iria gostar mais de Um Conto para Ser Tempo, de Babel, de segundas primeiras impressões até, de As Águas Vivas Não Sabem de Si, com certeza. Fiquei surpresa de ter favoritado os 2 livros da Tessa Bailey que eu li. Teve ali uma leitura conforto, né, que foi Porém Bruxa, pra realmente afirmar que ele é favorito na terceira ou quarta releitura. Né? Gostei bastante de ter lido Uma Questão de Química. Já tem resenha aqui no canal para Porém Bruxa, para O Pior Padrinho da Noiva, para Babel, Olhos de Pixel, e acho que só. Acho que os outros não tem resenha ainda, mas vai sair. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, para você não perder as próximas resenhas, os próximos vídeos. Eu tô tentando postar de 2 a 3 vídeos por semana, então tá sempre tendo conteúdo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha também, isso é muito importante para a divulgação do canal. E eu espero que tenha dado tudo certo, assim, com esse modelo, né, de vídeo que é diferente do que eu normalmente faço. Então me conta aqui nos comentários o que vocês leram no trimestre, quais foram as suas melhores leituras dos 3 primeiros meses, o que vocês acharam das minhas leituras, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima, tchau!